todos, tudo bom? Iremos neste mês falar um pouco de algumas patologias. A nossa disciplina é clínica médica. Iremos falar um pouco sobre a introdução à assistência de enfermagem ao paciente clínico, sobre também algumas afecções do sistema respiratório e afecções do sistema cardiovascular, tá bom? E iremos saber os cuidados de enfermagem durante essas patologias. Falaremos sobre a introdução. O que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. A ausência das doenças. Doença é um processo anormal no qual o funcionamento de uma pessoa está diminuída. E temos alguns conceitos da doença. Temos a doença aguda, é aquela que tem um curto acelerado, um prazo curto. A doença crônica é aquela que não é resolvida num tempo curto. E a doença crônica degenerativa é aquela que não é resolvida num tempo curto, mas pode prejudicar outros órgãos. O conceito de clínica médica. A clínica médica compreende um grupo de especialidade dentro de uma unidade hospitalar organizada segundo um conjunto de requisitos, onde o paciente irá ser internado, submetido a exames clínicos, anamnese, físicos, laboratoriais e especiais com a finalidade de definir um diagnóstico, né? Ele vai estar lá no hospital sendo internado, fazer todos os exames para descobrir aquele diagnóstico, aquela doença. Clínica vem do grego clinic, que é leito e acamado. Médica vem do latim medicus, que significa cuidar de, tá bom? Falaremos um pouco de algumas patologias, das afecções do sistema respiratório. Vocês estão notando aí essa figura, onde temos cada parte que faz parte do sistema respiratório. Vamos lá aprender um pouquinho, vamos relembrar de anatomia. Temos a faringe, laringe, epiglote, aquele que abre e fecha, ou seja, quando eu estou falando, ele abre e quando não estou mais falando, ele fecha, certo? Temos a traqueia, e na traqueia vem a divisãozinha, que nessa divisão chamamos de brônquio. E temos, nesses ramozinhos, chamamos de bronquíolos, tá certo? E essa arvorezinha que é parecida, né? Chamamos de alvéolos, tá bom? O que é DPOC? DPOC é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela pode abranger vários outros sistemas, como os brônquios, asma brônquica, efizema pulmonar. Mas atualmente as doenças mais importantes do grupo são bronquite, ite, vem de quê? De inflamação. Então, é inflamação nos brônquios, certo? E o efizema.
Temos a fisiologia, que é a causa do que ocorre a DPOC, é a obstrução dessa área. Talvez tenha alguma obstrução ou nos brônquios, no efizema ou nos bronquíolos, nos alvéolos pode estar prejudicado, tá bom? E aí reduz o fluxo de ar, que essa pessoa vai ficar com o quê? Com dispneia. Temos a bronquite crônica, que é o acúmulo excessivo de secreção. E o efizema, que é a troca gasosa comprometida, quando tem aquela troca de oxigênio e o carbono, aí fica prejudicado e resulta da destruição das paredes dos alvéolos, tá bom? Asma, as vias aéreas inflamadas e constritas que vai obstruir esse fluxo aéreo, tá bom? As manifestações da DPOC são o quê? Esse paciente vai manifestar o quê? Vai manifestar dispneia, relembrando, dispneia é o quê? Dificuldade de respirar. Ele pode estar em repouso ou pode ser grave, tá bom? Perda de peso, essa pessoa vai ficar tão cansada, com dificuldade de respirar, que às vezes não vai querer nem se alimentar. E ruídos advertícios, como sibilos, roncos, quando o médico ou o enfermeiro vai auscultar os seus pulmões, ele irá ver esses ruídos, irá observar esses ruídos, tá bom? E os fatores de risco que causam essa DPOC, exposição da fumaça, do fumo, tá bom? Poluição do ar, infecções respiratórias, pode estar causando também uma DPOC. O tratamento vai ser oxigenoterapia, broncodilatadores e corticoides. Bronquite, já falamos, it vem de inflamação, muito bem. Então, é a inflamação da mucosa brônquica. Essa inflamação está prejudicada, tá bom? É uma tosse produtiva que dura 3 meses em cada 2 anos consecutivos em paciente que tem outras causas exclusivas, tá bom? Irá ter secreções na mucosa lá dos alvéolos brônquicas, da árvore brônquica. Vocês lembram lá da anatomia, a árvorezinha? Pois é. Vai estar cheio de secreções nessa árvore brônquica, tá bom? Os fatores de risco é o fumo, é um dos principais riscos. Os sintomas, tosse, com produção de escarro, expectoração, espécie gelatinosa, viu? Sibilos e dispneia. O diagnóstico vai ser por um exame clínico, que o médico irá observar, e também por raio-x e espirometria, tá bom? O tratamento é broncodilatadores também, que o broncodilatadores vai estar dilatando e retirando todas essas secreções. Antibióticos, corticosteroides, também oxigenoterapia e naloterapia. Observamos aí alguma figura, o brônquio normal, percebemos que não tem nenhum tipo de secreção. Olha quando tem uma bronquite crônica, cheia de secreção, e a oxigenação, essa pessoa vai ficar prejudicada, porque não está tendo a troca adequada de oxigenação, de oxigênio no corpo, tá bom? E por isso que causa uma dispneia. O efizema pulmonar. O efizema pulmonar é uma distensão anormal dos espaços aéreos distais aos bronquíolos. Olha aí, tem uma figura
que eu coloquei, que é um enfisema pulmonar, vai estar prejudicando essa região aqui, os alvéolos saudáveis e o enfisema. Olha a diferença de um normal e quando está prejudicado. A patologia, obstrução na área aérea, obstrução aérea, e causada por inflamação. Ó, estamos percebendo nessa figura a inflamação, né, da mucosa brônquica. Os sinais e sintomas: dispneia lenta e progressiva, tosse, anorexia e perda de peso, infecções respiratórias frequentes. Já podemos notar que os sinais e sintomas são parecidos, não é verdade? O tratamento são broncodilatadores, antibiótico, corticosteroides, oxigenoterapia e inaloterapia também. Asma. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, um edema de mucosa e produção no muco. Temos aí uma figura, o tubo bronquial anormal, que deveria ser desta forma, e quando a pessoa está com asma, olha o estreitamento, né? Por isso que essa pessoa fica com a sua respiração prejudicada. Então, a fisiopatologia ocorre a diminuição do calibre dos brônquios e os bronquíolos devido ao broncoespasmo, edema, sabemos o inchaço. Edema é o que? Inchaço. Houve um inchaço e produção de muco espesso. E temos a classificação, que é leve, moderada e grave. Os sinais e sintomas: tosse, enrijecimento do tórax, porque essa pessoa irá procurar ar para respirar e não vai encontrar, e ela vai enrijecer o tórax. Dispneia, cianose. Cianose é o quê? Isso mesmo, a pessoa vai ficar roxa. Taquicardia, isso, mais que 100 batimentos por minuto, né? Sudorese, ansiedade e agitação. Porque essa pessoa com asma vai tentar de diversa forma procurar e não vai estar encontrando. Os fatores de risco: alergia é o principal fator que pode prejudicar, que pode causar uma asma. Odores fortes, estresse e tabagismo, dentre outros. E os cuidados de enfermagem? O paciente que tem bronquite, efisema pulmonar e asma tem que ter um repouso em ambiente arejado e limpo, incentivar a ingestão de líquido, manter o ambiente calmo e tranquilo, verificar e anotar a temperatura de 4 em 4 horas, porque pode dar febre, evitar ar poluído, umidificar o ambiente, usar lençóis de papel na eliminação de algumas secreções, oferecer uma dieta nutritiva, dieta livre, ele pode comer, uma dieta, digamos, não líquida, mas ele pode comer arroz, feijão, desta forma, tá bom? Administrar aerosoterapia, administrar oxigenoterapia, tá bom? Vai também ficar na oxigenação. Pneumonia. Pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar causada por vários tipos de micro-organismos, seja ele bactérias, clamídias, micoplasma, fungos, parasitas, pode ocasionar uma pneumonia. A manifestação é febre de 40 graus. A febre de 40 graus, nós falamos dos termos técnicos de pirexia, não é verdade? Dor torácica, dispneia, calafrio, cianose e tosse. Aquela tosse produtiva.
As complicações podem ocasionar um derrame pleural, tá bom? E os cuidados de enfermagem, oferecer e encorajar a ingestão de líquidos, estimular esse paciente a trocar de decúbito de 2 em 2 horas para não permanecer só em uma posição. E apresentar também o nível de consciência daquele paciente, perguntar qual é o seu nome, ver se ele está ciente de todas as perguntas que eu estou falando e se está respondendo de acordo com a pergunta, se está respondendo de acordo com a pergunta que eu mencionei, certo? E encorajar mobilização no leito e atividade física conforme tolerado, tá bom? Aí é uma figura de uma pessoa que está com pneumonia. Olha só, esse branco aqui está se referindo que os seus pulmões estão prejudicados, tá bom? O pulmão limpo, sem secreções, sem alguma inflamação, ele fica todo escuro, mas quando está com algum problema, ele fica assim, ó, esbranquiçado quando nós estamos, fazemos alguns exames, tipo raio-x, bom? Insuficiência respiratória ocorre quando o organismo não realiza a troca de oxigênio adequado. Isto faz com que o nível de dióxido de carbono se eleva e o de oxigênio diminui, causando uma hipoxia. O que é hipoxia? É baixa oxigenação, tá bom? No corpo. Então, vai ficar diminuída essa respiração desse paciente. Então, nós chamamos de insuficiência respiratória. O exame é laboratorial, gasometria, que irá ver como está o estado desse oxigênio no corpo, tá bom? No sangue. Ou pelos sinais clínicos. O médico vai observar esse paciente, vai fazer alguma triagem, tipo o oxímetro irá ver quanto é que está, e por isso que ele irá também ver esses sinais clínicos, além dos laboratórios. Os sinais clínicos são o aumento da frequência cardíaca e o aumento da frequência respiratória. A hipoxia pode causar dispneia, taquipneia, hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmia e cianose. Olha só. E pode ocasionar uma sudorese. Tratamento oxigenoterapia e monitoração do oxímetro, aquele aparelhinho que nós colocamos no indicador, tá bom? No dedo indicador. Que ali iremos avaliar os batimentos e a saturação. E o monitor cardíaco. Os cuidados de enfermagem, organizar aquele material, manter nível de água no umidificador adequado, porque ele vai estar recebendo oxigênio e temos que avaliar o nível de água desse umidificador, tá bom? Explicar o procedimento ao paciente, manter o nível de comunicação durante o procedimento, observar possíveis alterações, realizar a troca dos catéteres, tá bom? O edema agudo no pulmão, derrame pleural e efizema pulmonar é um aumento súbito da pressão, tá bom? Levando extravasamento de líquidos para o alvéolos. Vai haver o quê? Um extravasamento de líquidos aos alvéolos. Edema, vamos sempre lembrar, edema, inchaço, entendeu? Então vai inchar esse pulmão, vai esses líquidos lá para o alvéolo e com esses líquidos vai aumentar, tá bom? Derrame pleural é acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. Lá na pleura temos os pulmões e reveste
os pulmões essa pleura. E normalmente somente uma pequena quantidade de líquido separa as duas membranas da pleura. Embolia pulmonar. Eu falei foi efizema, mas é embolia, tá bom? Embolia pulmonar é uma complicação das doenças cardiopulmonares e a causa mais frequente é o desprendimento de um trombo, tá bom? As principais causas são bolhas de ar, gotas de gordura e fragmentos de tumor. Iremos falar um pouco sobre a assistência de enfermagem, afecções do sistema cardiovascular, tá bom? Assistência de enfermagem e afecções do sistema cardiovascular. Lembrando da anatomia, temos aqui uma anatomia do coração, onde temos a veia cava superior, a veia cava inferior, átrio direito, átrio esquerdo, temos os ventrículos e a válvula tricúspide e o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Temos as válvulas e o miocárdio e válvulas semilunares, tá bom? Esse daqui é a anatomia de um coração. Iremos falar algumas patologias. A insuficiência cardíaca congestiva é uma condição grave na qual a quantidade de sangue, olha, a quantidade de sangue vai o que fazer? Vai bombear aquele coração a cada minuto. E é insuficiente para suprir as demandas normais de oxigênio e de nutrientes. Ou seja, ele vai bombear rapidamente e não vai suprir as demandas que o organismo necessita. Manifestações clínicas. As pessoas com insuficiência cardíaca descompensada apresentam o quê? Cansaço, porque o coração está bombeando rápido. Fraqueza. Essas são as condições, as manifestações que um paciente com insuficiência cardíaca descompensada apresenta, tá bom? E o diagnóstico é radiografia torácica, tá bom? Que irá ver como é que está o coração. Os cuidados de enfermagem, monitorar a ingestão e a excreta a cada 2 horas, manter a posição de Fowler, semi-sentado, para facilitar o quê? Aquele paciente respirar, monitorar, avaliar a distensão venosa jugular e o edema periférico, administrar a dieta, promover restrição hídrica, proporcionar conforto àquele paciente, tá bom? Angina pectoris. O que poderia ser essa angina pectoris? A angina também é denominada angina pectoris. Ela vai ser o quê? Transitória ou uma sensação de pressão que ocorre quando o miocárdio não recebe oxigênio suficiente. Aquela pessoa vai ficar com aquela sensação de pressão. E os fatores são o esforço físico excessivo, ingestão de alimentos aumentada, emoções, exposições a baixas temperaturas. Sintoma: esse paciente vai sentir um aperto, uma queimação, vai sentir aquele tipo que está esmagando, enforcamento, essa sensação que o paciente vai sentir. E temos a intensidade, geralmente é discreta ou moderada, localização
retroesternal ou discretamente para a esquerda do externo. Radiação, o ombro esquerdo, braço esquerdo, cotovelo, punho, dedos, pescoço, braço direito, mandíbula, região epigástra. Esses são os sintomas de uma angina pectoris. Lembrando que é aquela sensação de pressão, tá? Cuidados de enfermagem, avaliar as características da dor no peito e sintomas associados. Avaliar a respiração, a pressão sanguínea. Fazer os sinais vitais, tá bom? Fazer um eletrocardiograma. Monitorar as respostas ao tratamento medicamentoso. Avisar o médico se a dor não diminuir. Identificar junto ao cliente as atividades que provoquem dor, tá bom? Vamos fazer uma revisão de hipertensão, tá bom? Pressão arterial é a presença de sangue encontrado nas paredes das artérias. Temos a pressão sistólica e a pressão diastólica, que a sistólica sabemos que é o primeiro batimento, que contrai, e diastólica é o relaxamento. Temos a pressão sanguínea, que expressa entre sistólica e diastólica, e pressão do pulso ou pressão diferencial. Hipertensão arterial sistêmica. A pressão arterial alta, que chamamos de hipertensão, é geralmente um distúrbio, o qual vai elevar, uma elevação anormal da pressão nas artérias. O sintoma, na maioria dos indivíduos, a hipertensão arterial não produz sintomas. Paciente não sente, está 220, não sente, às vezes, nada. Alterações na retina, hemorragia, exudado, estreitamento das arteríolas, nictúria, azotemia, dentre outras. Temos o tratamento, que o tratamento é a prática moderada